Oi, eu sou o Fábio. E eu sou a Larissa. E esse é o Coisa de TV, o canal que hoje vai comprar uma briga com os noveleiros, porque a gente decidiu fazer o vídeo sobre as novelas das 8, que são meio esquecidas, né? E o problema é que se noveleiro tem como de estimação novela das 7 e das 6, imagina o que não acontece com novela das 8, né? Quando a gente fez de 6 e das 7, mas essa não foi esquecida, eu assisti inteira com a minha família, não sei o que e não sei o que. Então imagina o que não vai acontecer no horário das 8, que é o mais lembrado. Tem uns nomes aqui que com certeza as pessoas vão tacar um pouco de pedras pra gente, mas temos critérios para explicar por que selecionamos essas novelas. E quando vamos falar esses critérios? Depois da vinheta, da nova vinheta, que agora já não é tão nova, pois já é o segundo vídeo. A nossa explicação é o seguinte: ao contrário da novela das 6 e das 7, que as pessoas às vezes esquecem mesmo, novela das 8 e das 9 é um negócio muito importante. Todo mundo conversa ou pelo menos sabe o que está passando na televisão. Então, se a gente fosse fazer um vídeo sobre novelas das 8 esquecidas, a gente poderia, sei lá, fazer um vídeo falando sobre O Ébrio, a primeira novela das 8, sabe? Esse tipo de coisa. E não é a nossa ideia aqui. Aí o nosso critério foi falar de novelas que não são tão lembradas. Ou seja, se eu chegar pro noveleiro agora e falar: e aí, fala novelas das 8 e das 9. Às vezes esses nomes não vão aparecer. Às vezes elas não foram sucessos absolutos. Às vezes elas não foram fracassos absolutos. E aí tá ali no meio, então por isso são esquecidas. Não é aquela que você vai falar, nossa, amava essa. A não ser que você esteja muito indie, né? O que pode acontecer também, né? A primeira que a gente escolheu aqui é uma que é lembrada por quem acompanhava o nosso canal ou nossas coisas, porque a gente vive falando da peruquinha da Vera Holtz. Mas é A Lei do Amor, escrita pela Maria Adelaide Amaral, né? E o Vicente Villari. Um dos últimos trabalhos, né? É o último trabalho da Maria Adelaide Amaral na Globo, foi né? Foi a despedida dela. Depois disso, nunca mais quis saber de fazer novela. Na história, o Pedro, né, que é o Chai Suede, se apaixona pela pobre Elô, que é a Isabelle Drummond, mas o amor é separado pela maléfica Magnólia, que é justamente quem? Vera Holtz de peruca, né? O tempo passa, né, e aí eles se tornam Cláudia Abreu e Reinaldo Gianecchini, e, como sempre acontece em novela, eles se reencontram, né, para dar uma nova chance para este amor, né, que ficou lá no passado, que só foi triste, que só foi acabado por Roger Vera Holtz de peruca em um telefonema, no pior plano que eu já vi, mas que eles caíram e tudo mais. Nossa, que sinopse chata, hein? Meu Deus do céu. Como que a gente não percebeu na época? Na época eu tinha uma pequena esperança. Maria Adelaide tá fazendo novela, vou prestar atenção nisso, né? E a gente tinha boa vontade, né, porque a Maria Adelaide meio que só fez coisa boa, né, na TV, assim. A gente gostava dos trabalhos dela, mas A Lei do Amor realmente... E aí, assim, não chegou a ser um fracasso memorável, né? Igual Babilônia e tal, mas ela é bem esquecidinha do horário das 8, assim. O Vicente Villari, né, que é um dos autores da novela, ele fez um vídeo que ele tem um canal aqui no YouTube, acho que muita gente acompanha, inclusive, porque é bom, né? Tem várias curiosidades de novela e tal. Ele fez um vídeo do próprio canal falando dos bastidores dessa novela e vale a pena assistir, porque, assim, tragédia, gente. Não foi legal pra ele, acho que não foi legal pra ninguém, A Lei do Amor. Ele fala como se fosse um sobrevivente de guerra. Foi um negócio muito terrível. Você sente um peso no peito dele enquanto ele fala. Que tipo, você fica, meu Deus do céu, ele sobreviveu. Ele está aqui para contar essa história, que bom pra gente. Essa escalação do Thiago Martins, ela foi um erro anunciado. Mas eu já te falei, né? Eu sofro da maldição de Cassandra. Eu aviso, olha, gente, isso aqui não vai dar certo. Cuidado com aquilo ali. A Lei do Amor foi uma novela um pouco sofrida de acompanhar mesmo, né? Ela mais que ruim, era desinteressante. Porque eu acho que os autores ficaram perdidos em meio a muitas mudanças que tiveram a ser feitas. O público não comprou muita novela e aí foi uma sucessão de coisas. Sim, foi uma novela sem graça, né, de acompanhar. Tipo, não era uma novela que você tinha vontade de assistir, assim. A história era boba, com aquela galeria de arte dela lá, sabe? Umas coisas meio... Você esquece, é esquecível. Acho que essa é o... Inclusive, nos vídeos do Vicente Villari, ele conta que originalmente a história da Elô e do Pedro, que é a coisa mais chata da novela, nem era pra ser a trama principal da novela. Que a trama principal era aquela história lá da Alice Wegman, que voltava dizendo que era outra pessoa pra atormentar psicologicamente Humberto Carrão. Que também é esquecível, né? Eu acho que pior, se bobear é pior ainda. Quer dizer, não sei, acho que essa novela não tinha. Essa eu achava bacaninha, mas... Mas o amor era mais chato. O amor, porque era um casal muito
pau molinho, né? Tipo, eles lá naquela prainha lá que eles viviam lembrando. Nossa, eu lembro muito da novela. Por quê? Eu assisti tanto assim, credo. Outra novela que temos aqui é Suave Veneno, de 99, escrita por quem? Aguinaldo Silva, claro, que sempre está aparecendo nesse canal, infelizmente. A novela conta a história de Valdomiro Cerqueira, que é o dono de um império do mármore, e aí agora ele precisa decidir qual das filhas dele que vai herdar o império, porque ele tem várias filhas, né? É meio que baseado no Rei Lear, só que com o império de mármore. Enfim, e escrito por Aguinaldo Silva. Essa foi a primeira novela contemporânea do Aguinaldo, depois de fazer várias novelas em realismo fantástico. Fez Rock Santeiro, fez Pedra sobre Pedra, Fera Ferida, e aí ele falou, vou me aventurar então nas novelas mais realistas, e fez Suave Veneno. E foi um fracasso. O público não gostou, os atores não gostavam. Aquele negócio não estava andando pra frente. A audiência não estava correspondendo. Vários sites de novela comentam um fato de que o José Wilker, que é o protagonista da novela, saía andando pelos corredores do Projac com a camiseta "Eu sobrevivi a Suave Veneno". Gostaria de ver essa cena. Gostaria de ver essa foto, né? Ninguém tirou essa foto. E aí, como o Aguinaldo, ele é teimoso, o que ele fez? Ele pegou Suave Veneno, mudou umas coisinhas e relançou anos depois chamando de Império. Olha só. Olha só. É basicamente a mesma história, só que trocando as coisas. Que loucura. Reaproveitamento sustentável de novelas. Você chegou a assistir Suave Veneno? Ai, sim, mas eu lembro muito pouco, porque eu era bem novinha, na verdade, né? É de 99, não é? Isso. É, tinha 10 anos. Eu vi alguma coisa, me lembro muito, mas eu acho que eu lembro mais, talvez a minha maior lembrança de Suave Veneno seja, na verdade, a paródia do Cacete e Planeta muito mais do que a novela em si, né? Tipo, a gente lembra muito da Maria Regina e tal, mas é muito por causa do Cacete e Planeta. Eu acho que muito mais do que a novela e tal. E eu lembro muito de ter o casal Luana Piovani e Rodrigo Santoro. Sim! Porque eles eram um casal na vida real, e aí depois teve uma treta que o Rodrigo Santoro traiu a Luana Piovani. Isso aconteceu mais ou menos na época da novela. E aí teve essa polêmica e tal. Eu lembro disso, assim, mas da história em si, não sei dizer. Tipo, eu só lembro da Maria Regina e de trechos. Eu achava chato, mas gostava muito da Maria Regina. Até porque a personagem da novela começou a incorporar os exageros da Maria Paula no Cacete e Planeta. E aí foi uma coisa só, uma né? alimentando a outra, né? Mostrando que a novela é uma produção coletiva. O Caceta também ajudou no Suave Veneno. Você vai ser xingada agora, Larissa. Porque agora eu vou falar de uma que é esquecida, mas nem tanto, né? É esquecida, mas as pessoas amam. Ou talvez não seja esquecida. Vamos ver. Passione. Pois Ai, meu Deus, que polêmica. A novela da Clara. A Clara de Passione. Como assim? Coisa de TV. Vocês vão colocar Passione como novela esquecida, né? Pode começar a digitar aí. Conta a história da Beth Gouveia, que é a Fernanda Montenegro, que perdeu um filho, né? Que não resistiu ao parto, mas ela seguiu com a vida dela e tal. E aí, décadas depois, ela é avisada que o quê? Teu filho, querida, não morreu, né? Ele foi meio que vendido e tá com uma família de italianos. Esse filho é quem? Totó, que é o Tony Ramos, italiano, né? E ele... sotaque italiano. Com sotaque italiano. A gente tem até um vídeo aqui falando de todos os sotaques do Tony Ramos. E aí ele acaba atraindo a golpista Clara, que é a Mariana Ximenes, possivelmente a coisa que vai fazer com que você fale que essa novela não foi esquecida, porque a parte mais lembrada de Passione é a vilã, claro, da Mariana Ximenes, né? Passione passou, assim, por maus momentos com a audiência, porque a novela, ela era meio pesadona, né? A Clara era uma vilãzona meio pesada, assim, mesmo pro Horário das 8. Era uma novela que tinha uma carga densa, né, mais dramática e tal. E aí o Silvio de Abreu precisou dar umas mexidinhas na novela e tal. Algumas pessoas também diziam que a novela era muito rápida, que acontecia as coisas muito rápido, não sei o quê. Nossa, é o oposto de Renascer, né? É que as pessoas falam que não acontece nada. E muita gente não gostou da mocinha, né? Que era a Diana, que era a Carolina Dickmann. E ela foi de arrasta antes do fim da novela. O que também faz sentido, porque realmente eu lembro, ela era chatinha mesmo. Mocinha de Carolina Dickmann, né, gente? Não, mas ela era uma mocinha de Carolina Dickmann que era estudante lá da ECA, da USP. Nossa, lembra que gravavam cenas lá? Gente, não tem como... Será que ela comia tapioca? Aluno da USP ser protagonista de novela, gente. Será que ela comia tapioca? A tapioca era tão boa, a tapioca da ECA. A única coisa que eu sinto saudade. Eu sinto saudade do pastel, porque você podia misturar os sabores.
Eu quero um pastel É verdade, de eles baú, montavam na mais hora, pastel. né? Sim, era muito bom. O problema é que eles entregavam no grito, né? Não tinha ficha nem nada. Às vezes acontecia de alguém pegar o seu pastel, você tinha que ficar atento. Muito, tinha que ficar ligado. A tapioca também não tinha ficha, eles pegavam lá e também podiam Jogava e você pegava. Jogava e pegava. A novela também é lembrada por uma... A gente também tem um vídeo falando disso, né, do segredo Pior do que tem. infame. E que é o infame segredo do Gerson, que é o Marcelo Antoni, que era um segredo que não era bem, assim, uma coisa interessante. Era um segredo... Pra manter o mistério, vamos fazer com que você vá ao nosso vídeo Exato, que tá tava- aparecendo aqui em cima, e aí você vai saber qual é o segredo do Gerson. Exato. Não vá com expectativa. O Silvio de Abreu aí, né, quando você quer aumentar a audiência, o que você faz? Mete um quem matou, né? O quem matou é o que há para... E aí ele criou um quem matou com a morte do Saulo, que era o Werner Schönemann. Nossa, que nessa época ele tava bombando, este ator. Eu lembro muito da minha mãe achar ele um gato. A revelação no último capítulo foi bem marcante. Então, assim, teve esse momento aí que conseguiram trazer a audiência um pouco de volta. Um quem matou sempre, né, traz um pouquinho de gente de volta pra novela, né? A não ser que, sei lá, acho que se fizer quem matou em Renascer, eu acho que não vai resolver tanto. Às vezes o pessoal nem se importou tanto com a morte do Venâncio, né? Imagina, vai matar outro personagem pra fazer Imagina, um quem matou. acho que não faz diferença. Outra novela que a gente também vai ser muito xingado por mencionar aqui é Pátria Minha, de 94. Eu sei que Pátria Minha é muito famosa, é o final da trilogia do debate de Gilberto Braga, enfim, mas temos motivos para colocar essa novela aqui. Para quem não conhece, para quem não deu play no Globoplay, a novela conta a história da Alice, que é a personagem da Cláudia Abreu, que ela tá em pé de guerra com o rico e inescrupuloso Raul Pellegrini, personagem do Tarcísio Meira. Nossa, que inusitado, né? Uma protagonista de bom caráter indo bater de frente com um cara Atrás muito rico. de um rico. Nossa, nunca vi vimos isso nunca na história da teledramaturgia, jamais foi feito. E aí acontece um motim contra o ricaço porque ele ordenou a desocupação de um terreno que era usado por uma comunidade. E depois acontecem várias tretas, vários debates sobre ética, etc. E aí a gente descobre, claro, que a Alice é neta do Raul Pellegrini. Então é essa a história da novela. Desculpa o spoiler, mas você não vai querer assistir também. Pátria Minha era, como eu falei, era a terceira novela do Gilberto Braga que ele usou para debater a questão da moral do brasileiro. Ele começou a fazer isso com Vale Tudo. Né? Deu certo. Fez com Dono do Mundo, que foi um fracasso grande. E aí ele foi pra Pátria Minha. E o problema é que a novela passou por muitas polêmicas nos bastidores que com certeza deve ter atrapalhado o Gilberto Braga. Por exemplo, foi aí que rolou a demissão da Vera Fischer e do Felipe Camargo, que estavam juntos, né? Nossa, e tinha um relacionamento um pouquinho conturbado, né? Um pouquinho, coisinha pouca, bem tranquilo. E também rolou a gravidez da Carolina Ferraz, que tava na novela. E foi uma gravidez repentina. Aí teve que resolver o problema da personagem dela. E também a crítica novelesca, tô falando de terceiros, né? Eu não acompanhei a novela Pátria Minha. A crítica diz que a novela parece um carro descendo a ladeira. Tipo, começa até muito bem, mas depois despenca vertiginosamente. Pode ser até um carro saltando de um precipício. O pessoal gosta muito mais do começo do que o que veio mais à frente. Se bem que considerando que é Gilberto Braga, provavelmente a parte que desaba ainda é melhor que muita coisa que está sendo lançada hoje em dia. Porém, tem essa diferença brusca de qualidade. E essa novela está aqui nessa lista porque ela não foi o sucesso absoluto de Vale Tudo e ela também não foi o fracasso absoluto de O Dono do Mundo. Ficou ali no meio termo. É menos lembrada por isso. A gente lembra mais do fracasso e do sucesso. E antes da gente ir para a última novela, que com certeza está muito curioso para saber, porque na thumb já não tá dando pistas disso, qual é a última novela das 8 esquecida, temos que falar sobre o nosso clube de membros aqui no canal, porque temos vários planos que vocês podem contribuir para que a gente possa dedicar mais ao canal. Por exemplo, se você fizer parte do Plano Valcir, que é o nosso plano mais econômico, você tem acesso aos vídeos com antecedência, stickers para usar nos comentários e também pode participar, sempre ao final do mês, da gravação do jornal Coisas de TV. Você pode comentar, interagir com a gente e aparecer na versão editada. E no plano Maneco você tem todas as vantagens do plano Valcir, tudo que o Fábio já falou, mais 2 vídeos extras por mês, ou seja, tem conteúdo a mais que a gente grava, de coisas que a gente às vezes não fala no canal, react. E também você pode gravar alguns vídeos com a gente, a gente grava alguns vídeos em formato de live com os membros, e depois eles saem em formato editado para todo mundo no canal.
E, tanto no Plano Valcir quanto no Plano Maneco, você participa da gravação do nosso jornal. As pessoas dizem que gostam, então a gente acredita nas pessoas. Então a gente acredita. Estão falando que é bom, a gente acredita. E a última novela que vocês estavam esperando, que qual será, que é a última novela esquecida, é o Outro, de 1987, talvez esquecida por vários de nós, porque a gente não assistiu também. Não tem como a gente lembrar de novela que a gente não viu. Sim, eu tinha 1 ano nessa época. Então eu não tinha nem nascido. Eu não estava nem no plano dos meus pais, possivelmente. Então, assim, olha só. A história é o Paulo Paulo de la Santa, que é o Francisco Coco. Ele é um milionário. E Denizardi, que é Francisco Coco também, é o dono de um ferro velho, né? Vocês já perceberam aí, se temos 2 Francisco Coco, alguma coisa vai acontecer entre o milionário e o que não é milionário, né? Aí ambos deles é ótimo, hein? Ambos acabam numa explosão, né? O Paulo desaparece e o Denizardi vai de Mulheres de Areia, ocupando o lugar dele, né? Igual a gente já viu, Renato em Um Lugar ao Sol, né? Várias coisas aí. E, do outro lado, as filhas, né, do Denizardi, elas se desesperam, óbvio, com o sumiço do pai, né? Porque, pô, cadê? Tava trabalhando ali no Ferro Velho ontem, né? E tal. Exatamente Um Lugar ao Sol, né? Porque quando ele assume o lugar do rico, a Lara começa a procurar ele, né? Desesperada. E aí o Ravi fica, Cris, você não pode ficar fazendo isso com a Lara, Cris. A Lara te ama. Enquanto bebe aquela cerveja naquele bar, né? Cris, eu não acho certo isso que você tá fazendo com a Lara. A Lara te ama, Cris. Ela tá sofrendo. Com aquela cara. Ai, gente, que saudade dessa novela. Bom, o tema da novela, como a gente mesmo falou agora, né? Vocês já perceberam, não é exatamente inédito, né? Já foi usado na teledramaturgia várias vezes. O Aguinaldo cita até o duplo do Dostoiévski, né? Que é, enfim, gente trocando de lugar a gente tem aí desde, né, dos primórdios. Mas, gente, né? Sempre tem uma pessoa para acusar de plágio, uma novela que é tipo, que qualquer pessoa poderia pensar. Sempre vem a querida, né? Aí a querida, a Tânia Lamarca, falou que ela já tinha escrito uma novela chamada Enquanto Seu Lobo Não Vem, na casa de criação Jeanette Claire, que era muito parecida com isso daí. Como se ninguém nunca tivesse feito uma história de gente que troca de lugar, né? Só que acontece que o juiz não achou igual que a gente achou aqui, não. Eu tô falando aí que o juiz discordou da gente. O juiz falou, não, é parecido sim. Nunca escreveram duplo do Dostoiévski, coisa nenhuma. Nunca tinha lido um juiz que não leu. E aí a Globo perdeu a ação, né? E aí teve que pagar pra Tânia. E desde então a Globo proíbe os funcionários de receberem sinopses de outras pessoas e tal, porque não quer ser acusada de plágio. Nossa, a Tânia perdeu a chance então de processar também Um Lugar ao Sol, né? Pois é, ela podia sair por aí processando a usurpadora. Olha quanta gente. Mulheres de Areia. Nossa, daí pra frente. Vai ver que tinha alguma coisa mais parecida. Será que o Ferro Velho, alguma parada assim? Talvez tenha detalhes maiores. O que eu achei curioso agora, lembrando, essa coisa, o nome da novela dela é Enquanto o Seu Lobo Não Vem. Você lembra que na época do Sétimo Guardião, que tava uma polêmica de que se a novela ia ser exibida ou não, o Aguinaldo preparou uma novela paralela pra fazer? Tipo, se a Globo barrasse o Sétimo Guardião, ele tinha feito uma outra novela que também tinha alguma coisa do lobo. Será que era Enquanto o Lobo Não Vem mesmo? Não, eu não sei se era, mas tinha uma coisa de lobo. Eu fiquei curioso agora. Agora vou pesquisar, gente. Aguinaldo Silva. Enquanto Não Vem. Meu Deus! Olha as voltas que o mundo dá. O que aconteceu aqui? Tem até link aqui do Planeta TV, tudo sobre Enquanto o Lobo Não Vem. Como o mundo dá voltas, né? O Aguinaldo escreveu uma novela, a Tânia Lamarca processa dizendo que é inspirada na novela dela Enquanto Seu Lobo Não Vem. E aí, anos depois, o Aguinaldo Silva, em meio a uma crise sobre sua novela ser ou não exibida, ele faz uma sinopse step chamada Enquanto Seu Lobo Não Vem. Sim, e eu tô até abrindo aqui, ele postou... Descobriram que ele postou uma tacinha de champanhe falando: depois de trabalhar feito um louco, o primeiro capítulo de Enquanto o Lobo Não Vem, a sinopse já está pronta, uma tacinha de champanhe vai bem. Gente, na época eu tinha uma teoria de que, na verdade, a história do lobo era exatamente a história do Sétimo Guardião, mas trocando gato por lobo. Parece, né? Eu não acho que ele deve ter feito. Teve bastidores conturbados, o outro voltando, né? Que a gente já foi lá longe. Voltando pelo outro, que não é muito lembrada, teve bastidores conturbados. Alguns atores pediram pra sair.
E segundo o site da dramaturgia do Nilson Xavier, o Marcos Paulo pediu pra sair da novela alegando cansaço. Mas aí, um mês depois, ele entrou em Brag Chic. Acho que um mês dá pra descansar. Eu acho que Quem nunca fugiu de um compromisso que não queria, então uma desculpa esfarrapada e depois foi pra outra coisa, né? Ai, gente, eu tô tão cansado, eu tô indo pra casa dormir, com licença. Aí vai pra outro rolê. Aí descansou, Descansou ali no Uber. O Aguinaldo também entrou numa treta. Outra, né? Nossa, grande surpresa. Aguinaldo entrou numa treta. Aguinaldo entrou numa treta. Caramba, gente. Só revelações hoje. Podia ser uma comunidade do Orkut. Aguinaldo entrou numa treta. Enfim, o Aguinaldo entrou numa treta com o Cassiano Gabus Mendes, que é o autor de Brag Chic, porque o Agui dizia que a sua novela tinha mais audiência que a novela das 7. E aí, o que aconteceu? Você fala pra cima, você coloca pra cima e cai na cara. Depois de um tempo, o Brag Chic começou a ter mais audiência do que o outro, que era a novela das 7. Ou seja, ele foi de Gilberto Braga em I Love Paraisópolis, né? Minha novela perde todo dia pra I Love Paraisópolis. Ai, o sonho de Gilberto Braga era vencer I Love Paraisópolis, né? Nossa, eu lembro muito dessa entrevista, que é uma delícia, que ele tava tão triste. Gente, olha isso. Aqui, já em 87, a gente tinha o puro creme do Aguinaldo Silva, né? Polêmica de bastidor, de a novela entrar numa ação judicial, bastidor conturbado, gente pedindo pra sair, e ele provocando outros autores. Cassiano Gabus Mendes foi Valcir Carrasco de sua época. Foi alvo, assim, das palavras de Aguinaldo Silva. Exatamente. Por que o Aguinaldo tava se gabando que a novela das 8 tinha mais audiência que a das 7, sendo que isso é natural? Eu fiquei me perguntando também. Eu falei, É um rio se gabando que a água tá seguindo em direção ao mar. Isso é o normal. Se acontecer o contrário, que é o inusitado, né? Gente, ele só queria confusão mesmo, né? Não, é bom que a gente vê que isso daí não vem de hoje, né? O querido, o negócio de confusão dele é coisa antiga já, que ele gosta. Não tinha nem rede social, ele já arrumava o jeito de dar indireta nos outros. Imagina Aguinaldo com rede social, um Twitter na época do outro. Então, imagina quantas fotinhas indireta. Imagina um post dele com um champanhe lá na mesa, na frente do computador, falando, escrevendo aqui minha grande novela ou outro, Fom. Cansado, finalizando os trabalhos, pois terminei de escrever a minha novela UOL. Mas é isso, gente. Essas são as novelas das 8 esquecidas. Ou se não são esquecidas, são só um pouquinho esquecidas, né? Essa aqui eu acho que é mais esquecida. Porque essa é mais pro público mais velho, né? Não, eu acho que são novelas, assim, algumas delas são até razoavelmente lembradas, mas é que novela das 8 é difícil, né, gente? Você ter uma novela que é extremamente, que ninguém lembra e tal. Podia ter botado Insensato Coração na lista, mas aí vocês iam pedir pra gente fazer um vídeo. A gente não pode botar porque as pessoas vão lembrar, gente. Essa a gente não esquece. Exato. Mas é uma novela também. Mas mais ou menos estão todas aí nesse nível Insensato Coração, né? Que é aquela novela que você até lembra, mas que certamente não vai ser a primeira novela que a sua mãe vai falar, se você falar qual novela das 8 ela assistir. E se você quiser ver outros vídeos sobre séries, novelas, ou esperar o vídeo sobre Insensato Coração, recomendo que você acompanhe aqui o Coisa de TV. Siga a gente nas redes sociais que estão aparecendo todas aqui embaixo, tanto as nossas pessoais quanto as do canal, porque nas do canal, inclusive, a gente posta alguns vídeos curtos que são de vídeos extras ainda, então... É isso. Aproveita e conta pra gente qual dessas novelas você tinha esquecido, se você sabia dessas tretas todas por trás aí das novelas. Fala pra gente. Ou briga com a gente. Não, ninguém esqueceu de Passione, vocês são malucos, não sei o que. Escreve aí, engajamento. É isso, e até o próximo vídeo. Até mais, gente. Tchau. Tchau.